Será que Renato Paiva tá com a corda bamba no Botafogo? Pois é, galera. Temos a informação que pessoas aí com poder no Botafogo, né, gente grande dentro do clube, tá por aqui com Renato Paiva. Vamos debater sobre o treinador no Botafogo, sobre a possível saída do treinador e vamos mostrar para vocês aqui alguns números, alguns detalhes sobre a situação de Renato Paiva no Glorioso. Além disso, vamos falar também sobre Alexander Barbosa e algumas outras informações sobre o nosso Botafogo. Vambora, solta a intro, editor! Café do Fogão. Fala, meus amigos botafoguenses, vem chegando juntos, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho. Meu nome é Gabriel, é um prazer estar mais um dia atualizando vocês sobre o nosso Botafogo. Então, né, deixe seu like, se inscreva aqui, porque é muito importante a sua participação. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a situação do Renato Paiva no Glorioso, isto porque o treinador não está tão confortável assim quanto aparenta. Sim, Botafogo teve mais uma derrota contra o Atlético Mineiro. O Renato Paiva tem péssimos números no Glorioso e vamos analisar aqui alguns detalhes que mostram que o Renato Paiva não está tão tranquilo assim. Pode ser que a corda do treinador já esteja bamba dentro do Glorioso. Mas antes, vamos falar rapidamente sobre Alexander Barbosa. Isto porque o Botafogo não constatou ali nenhum tipo de lesão grave no jogador, então ele deve voltar em breve aos gramados aí, a zaga do Glorioso. Importante falar também que tivemos diversas falhas de planejamento esse ano, né? Como pode perder um zagueiro e aí foi no jogo contra o Atlético Mineiro sem banco na zaga, né? Foi o David Ricardo, o Jair, né? O David Ricardo foi expulso, teve que o Danilo Barbosa jogar improvisado, porque o Botafogo não tinha mais zagueiro. Sério, realmente um time que tem 500 milhões de investimento não pode chegar numa situação dessa. Porém, pelo menos temos ali o Danilo Barbosa e também o Marçal, né, que podem jogar na zaga. Mas o planejamento não foi o perfeito. Bom, então tá aí, Alexander Barbosa podendo jogar já pelo Glorioso. Deixa aí sua opinião sobre o nosso jogador. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Renato Paiva, porque eu sei que, cara, os últimos 3 vídeos aqui do canal é sobre o Renato Paiva. Inclusive, o Gustavo já trouxe essa informação no vídeo de ontem à noite, mas é importante mostrar alguns números aqui. Olha só. O gigante glorioso, né, o nosso amigo Guilherme, trouxe essa questão da pressão interna pela saída do Renato Paiva, né, que começou um pouco mais leve, de forma sutil, e não vem da diretoria do clube, vem de um polo mais forte. Então, analisando aqui qual seria um polo mais forte que a diretoria, achamos que seriam os jogadores, né? Será que os jogadores são um polo mais forte que a diretoria? Mas analisando friamente, não. O jogador não é um polo mais forte que a diretoria. Então, se vem de um polo mais forte da diretoria, será que é do próprio técnico? Porque que eu saiba, né, que analisa, quem seria um polo mais forte que a diretoria do Botafogo? Provavelmente o próprio técnico, né? Enfim, pessoas que estão acima ali da diretoria. Essa galera aí estaria, né, por aqui com o Renato Paiva, até porque foi uma galera que não era muito favorável, né? A contratação do treinador, apesar do técnico ter, por exemplo, buscado o Renato Paiva, né, e bancado o Renato Paiva, sabemos que ali, né, ele era o 5º, 6º nome dos avaliados para treinar o Botafogo e vinha com muita desconfiança. Então, parece aí que sim, estão incomodados com o trabalho do Renato Paiva e não é para menos. Olha só essa informação aqui, ó. O Botafogo, nos últimos 4 anos, né, desde a era SAF, ele disputou ali, né, 2022 entrou meio que no meio a SAF do ano, né, mas enfim, o Botafogo no início do Campeonato Brasileiro teve 8 pontos em 2022, 15 pontos em 2023, 9 pontos em 2024 e 5 pontos em 2025. Ou seja, a informação que o Mais BFR trouxe, ou seja, esse ano, que é o ano de maior investimento do Botafogo em relação aos outros anos, é o ano que o Botafogo começa pior. Olha só, apenas 5 pontos nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025. Importante lembrar que, né, que tínhamos ali em 2022 um elenco bem abaixo, 2023 ali com o Piazon, né, enfim, então assim, é uma situação bem preocupante, né, porque apesar do elenco do Botafogo não estar na sua melhor forma, é um elenco melhor do que desses anos, né, é um elenco que era para ter um desempenho melhor. E teve o Arthur Jorge. O Arthur Jorge
pegou o Botafogo sem Almada e sem Luiz Henrique e botou o Botafogo para jogar, né? Então o Renato Paiva não está conseguindo fazer o mesmo. E apesar dessa informação aqui, olha só, o Renato Paiva segue prestigiado pela diretoria do Botafogo, né? Parece que não é tão verdade assim em outros locais de administração do Botafogo. O Informafogo trouxe a informação do Globo ontem, logo após o término do jogo, né? Na verdade, sábado, não é isso? Domingo, tô até confuso aqui, tanta rodada que eu tô até confuso. Depois do jogo de domingo, olha aqui, internamente a análise do momento é de que a equipe não está conseguindo concluir bem as jogadas ofensivas que cria e que os jogadores têm apresentado desempenho bem aquém do esperado, seja no aspecto individual ou coletivo. A derrota do Atlético Mineiro não foi vista como negativa. Então, assim, a diretoria teria ali culpado, responsabilizado também os jogadores. E, cara, esse ponto de responsabilizar os jogadores é complicado, porque os jogadores são contratados por eles, né? Os jogadores são escolhidos por eles. Então, eles decidiram manter esse elenco. Aí depois você mantém o elenco, você tem o Patrick de Paula como solução para o meio, você tem ali uma defasagem absurda na zaga, você tem o Arthur para substituir o Luiz Henrique, né? Depois disso tudo que eles montaram, eles olham e falam que os jogadores estão aquém. Pelo amor de Deus, estava bem claro que seria, né? Que estariam aquém. Então, assim, apesar da diretoria ter essa visão errada, na minha opinião, tem gente que tem outra visão, né? A pressão não vem da diretoria, vem de um polo mais forte do clube. Eu leio esse polo como o Textor ou algum outro representante de gestão que está acima da diretoria, tá? Não vejo jogadores, né, sendo mais forte aí do que a própria diretoria do clube. Vejo sim alguma administração que está ali superior a eles, seja na Eagle, seja onde for. Então, que bom que existe gente inconformada com o trabalho do Renato Paiva, que bom que existe gente que está de olho vendo que não está bom, realmente está aquém. Os jogadores que a diretoria entregou esse ano realmente são jogadores que são parecidos com o do ano passado, mas não são os mesmos. Temos aí, por exemplo, Matheus Martins na ponta, Arthur na outra, o Patrick de Paula para fazer a função principal do time que o Renato Paiva tem colocado, até porque não tem tanto elenco. O Santos Rodrigues chegou e não rendeu ainda. Então é verdade, os jogadores mudaram, apesar da base ser a mesma. Mas já vimos o Botafogo piores render mais, né? Foi o que eu coloquei aqui, né, para vocês. Já vimos o Botafogo de 2022, 2023, 2024 ter um ano, né, melhor do que o Botafogo de 2025. Que, inclusive, né, foi o ano que o Botafogo teve mais investimentos e, na minha opinião, pior contratou. Tanto o técnico quanto algumas peças para o elenco. Então, vamos ver como vai ficar a situação do Renato Paiva, mas a situação é de corda bamba, sim, tá? Essa leitura que eu faço. Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação. E é claro, se inscreva, deixe seu like, comenta aqui no vídeo de hoje. Valeu? Tamo junto, muito obrigado. Daqui a pouquinho tem live ao meio-dia com o nosso amigo Gustavo para debater melhor essa questão do Renato Paiva, do Botafogo e mais algumas notícias que estão por vir. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Fico por aqui, um grande abraço.